Olá pessoal, eu sou a Lara Castro, esse é o canal 20 mil palavras e se você ainda não é inscrito aqui ou não me conhece, eu tenho 28 anos, sou formada em Logística pela Universidade 9 de Julho, me formei no ano de 2012 aí no Brasil e atualmente eu moro em Santiago, no Chile e trabalho em uma multinacional na área de supply chain, fazendo planejamento de abastecimento, gerenciamento de estoques. E provavelmente, se você já está inscrito aqui no canal, você me conheceu através do vídeo O que é Logística, que eu publiquei acho que no ano de 2015 ou 2016, mas acho que foi 2015, explicando o que era logística para leigos. Porque quando eu estava prestando vestibular, eu também não sabia o que era logística, tentei dar um Google aí para descobrir e encontrei muitas palavras técnicas, muitas explicações assim complexas que me deixaram mais confusa ainda. Eu era praticamente uma adolescente saindo do ensino médio e depois que eu me formei, eu já estava trabalhando na área, já entendi um pouco melhor como funcionava. Eu tive a ideia de fazer um vídeo tentando explicar com palavras simples, dando exemplos do dia a dia, para que outros adolescentes que também queriam prestar vestibular descobrissem o que era logística de uma maneira mais fácil, sabe? Pelo menos a informação que eles necessitam para prestar o vestibular. Depois disso, quando você entrar na faculdade, quando você entrar no mercado de trabalho, você vai aprender muitas outras coisas um pouco mais complexas, mas a minha ideia era atingir principalmente esse público. E no vídeo de hoje, eu também quero fazer um vídeo explicando com palavras simples o que é plano de carreira, como você pode construir o seu plano de carreira. Vou contar um pouco de como eu faço, né, o meu plano de carreira. E ao contrário do que muita gente pensa, plano de carreira não precisa ser uma planilha de Excel gigante, um caderno cheio de páginas com toda a sua vida planejada daqui até os próximos 30 anos, porque era o que eu pensava quando alguém falava, não, você tem que ter seu plano de carreira, você tem que saber até onde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar, e eu falava, cara, nem sei o que eu vou comer amanhã, tipo, é muita pressão, calma aí, eu ainda tô conhecendo a área, eu ainda não sei exatamente do que eu gosto, do que eu não gosto. E é muito difícil. Quando você também acabou de sair da faculdade, começou a conhecer um pouco da área de logística, você vê que tem várias vertentes aí, desde a área de produção até o transporte do produto final. Tem várias áreas aí que você pode se desenvolver. E a princípio, quando a gente sai da faculdade, pelo menos eu era muito curiosa, eu queria saber tudo, eu queria passar por todas as áreas. Eu não conseguia pensar, caraca, qual que é a área que eu quero focar e me desenvolver e daqui a 30 anos ser diretora de abastecimento, sabe? Assim, é muito difícil para um adolescente, para alguém que, sei lá, acabou de sair da faculdade, tomar essa decisão e planejar tudo e colocar num caderno. E calma, que não precisa ser assim. Você pode sim ter o seu plano de carreira sem precisar escrever um livro, sabe? Com toda a sua vida, cada passo que você vai dar até os próximos 30 anos. Se você conseguir fazer assim também, ótimo, beleza. Mas eu sei que tem muita gente que não consegue. Então, como eu, por exemplo. Mas isso não quer dizer que você vai ficar aleatório, perdido, sem saber o que faz. Ups. Aleatório, perdido, sem saber o que faz e, tipo, sei lá, ficar tirando pra tudo que é lado também. Então, vamos lá. Vou contar um pouco da minha experiência e aproveito para contar para vocês como que eu construí o meu plano de carreira. Bom, vamos lá. Plano de carreira nada mais é do que planejar a sua carreira. Planejar como você quer crescer dentro da área de logística. A princípio, quando você acaba de sair da faculdade, você não sabe muito bem para onde você quer ir. Você sai atirando o currículo para tudo que é lado. E eu acho que até aí tudo bem, cara, tudo bem. Você vai procurar ali alguma coisa que você se identifique mais ou que você tenha mais curiosidade de fazer e começa a mandar currículo pra isso. Ah, é pra área de transportes? Bacana. Tenta mandar pra transporte. É pra área de planejamento? Beleza, tenta mandar pra planejamento. Se você não tiver experiência suficiente, procure empresas grandes ou empresas que tenham a área que você gostaria de conhecer ou que tenham mais de uma das áreas que você gostaria de conhecer e tenta mandar um currículo para essa empresa, mesmo que não seja na área que você quer. E aí você já vai ter o seu primeiro objetivo, que é estar na empresa e crescer ou mudar de área dentro desse trajeto que você vai construir, até você estar na área que você tem curiosidade de conhecer. Porque a princípio você não sabe se é a área que você quer fazer para toda a sua vida, você só quer trabalhar, você só quer conhecer, você só quer saber se realmente é aquilo que você quer. E não tem problema nenhum você começar a sua carreira assim. Então, se você estiver nesse momento da sua vida e alguém te perguntar qual que é o seu plano de carreira, você pode falar, olha, eu acabei de sair da faculdade, eu ainda não sei exatamente qual é a área que mais me agrada, qual é a área que eu quero me desenvolver.
No momento, eu quero conhecer a operação de uma maneira geral e esse é o meu plano de carreira a curto prazo, é conhecer um pouco de toda a operação. E por que não? Não tem nenhum problema, você tem um objetivo, você tem um foco, você quer conhecer um pouco de toda a operação. Não é dizer que, ele tá perdido, ele não sabe o que quer. Não, muito pelo contrário, sabe? Então não se preocupe se esse for o seu caso. Esse era o meu caso e ninguém me julgou por isso, ninguém me crucificou por isso. Eu não consegui passar por tantas áreas, mas eu comecei assim. Então, sempre que eu via que tinha ali uma vaga que eu tinha mais ou menos as habilidades que eu podia mandar currículo, que no começo era nada, eu não sabia SAP, eu não sabia muito de Excel, não sabia muito de nada, mas eu já tinha trabalhado num escritório de advocacia e eu cuidava dos estoques deles, que eram estoques de papel, estoque de toner, de caneta, material de escritório. Essa era mais ou menos a coisa que eu sabia fazer e eu aproveitei isso. Você fala, poxa, mas eu era uma menor aprendiz, sabe? Eu só cuidava lá, eles tinham um armarinho, tinha produto. Não importa, se você controlava esses materiais como eu controlava, você está gerenciando um estoque. Valoriza seu trabalho. Ok, depois eu comecei a trabalhar e eu entrei numa transportadora e eu vi que eles careciam muito de sistema. O que eu mais sentia falta na transportadora era de sistema. Tudo era base de Excel, Word e, cara, a gente não tinha base de dados, era tudo protocolo, imprimir. E eu sentia que eu precisava aprender um pouco mais sobre sistemas logísticos. Também quando eu procurava vaga de emprego, né, que eu tava trabalhando, mas eu me mantinha no mercado. Eu continuava olhando para ter uma ideia de salário, para ter uma ideia de, sei lá, outras coisas que eu poderia fazer. E eu sempre via ali a questão do SAP. Todas as empresas diziam, desejável conhecimento em SAP. E eu falava, caraca, o que é SAP, né? Eu fui pesquisar, SAP era um sistema informático onde tem uma base de dados, onde é um ERP, né, que é um sistema integrado, onde interliga a parte de finanças, a parte de estoques, a parte de recursos humanos e tal. E eu vi que era um sistema muito valorizado no mercado. Eu não entendia muito bem o que era, mas eu comecei a pensar, beleza, vou procurar empresas que tenham SAP, né? Como que eu vou saber isso? Vou mandar currículo para várias e quando eu for nas entrevistas, eu vou saber se a empresa tem SAP ou se não tem SAP. Porque já que eu não posso pagar um curso de SAP, que até aí nesse momento eu não tinha a menor ideia de como era, mas eu sabia que um curso era muito caro, na época passava de 10 mil reais um curso de uma semana, assim, para você ter um curso de SAP profissional. Então eu falei, cara, não posso pagar isso, mas eu sei que esse sistema ele é muito valorizado no mercado, então eu quero aprender. Eu quero aprender porque aí eu vou ter mais possibilidades, vou poder passar por mais áreas, né? Já que eu vou ter mais experiência, eu vou ter mais chances, mais oportunidades. E também eu vou ganhar melhor. Eu quero ganhar melhor. Eu preciso ganhar melhor para pagar minhas contas. E aí, isso o que quer dizer que eu estava tentando interligar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Quero ter mais dinheiro para poder fazer mais viagens, ajudar mais a minha família, comprar mais coisas, enfim. Ok, esse era o meu plano de carreira a curto prazo. Procurar uma empresa que tivesse SAP e que me desse uma oportunidade para eu aprender a usar esse sistema. Era o meu objetivo. Consegui, entrei na minha primeira multinacional, entrei como assistente de logística. Eu fazia a parte de pagamento de frete, fazia entradas fiscais, então quando chegava o caminhão, entregava a fatura de frete, eu conferia e dava a entrada dessa fatura no sistema, né, para depois futuramente a área financeira pagar. Resumindo, mais ou menos era isso. Quando eu conheci o SAP, eu vi que era um sistema muito parecido com vários outros, sabe? Uma telinha onde, sei lá, tem várias páginas. Cada página faz uma coisa e aí você precisa... Tem vários campos, cada campo você precisa inserir uma informação, dá Enter, vai entrar, vai para outra tela, vai executar. Assim, a grosso modo falando, era um sistema simples. Não me julguem, SAP não é um sistema tão simples, mas... a impressão que eu tinha quando eu tava fora disso no mercado era de que SAP era uma coisa extremamente difícil. E a primeira vez que me mostraram SAP, tipo, beleza, tava tudo ali, não lembro se estava em português ou se estava em inglês, mas mesmo assim não era nada demais, sabe? Era um sistema como qualquer outro sistema que eu já tinha usado em outras empresas, mas eu vi que tinha muito mais recurso, ele era muito mais inteligente, funcionava melhor, mas não era um ET, sabe? Mas beleza, aprendi a trabalhar, aprendi a mexer com SAP, aprendi como funcionava cada função, né? Ficou meio redundante, mas mais ou menos isso. E, ok, subi um pontinho no meu currículo ali, primeiro objetivo concluído. Já sabia mexer com SAP, já sabia mexer melhor com Excel, também aprendi
a fazer PROC-V, eu meio que já sabia, mas aí eu usava muito o PROC-V nessa empresa, nessa primeira empresa, e a partir dali eu falei, agora eu preciso desenvolver o próximo passo pro meu plano de carreira. Eu não consigo pensar ainda eu daqui 30 anos, mas agora que eu já sei um pouco de SAP e que eu já uso melhor o Excel, o que eu quero? E aí eu comecei a olhar para as outras áreas. Falei, ok, vou primeiro olhar aqui dentro da empresa quais são as oportunidades que eu tenho. E vi que tinha ali a parte de transportes, que era a que eu cuidava, e também tinha uma parte que era planejamento de produção, onde as pessoas diziam mais ou menos a quantidade de coisas que tinham que ser produzida, quais materiais eles iam usar, e cuidavam mais de estoques, do produto em si, e eu ficava pagando fatura de frete, e eu não sentia que o meu trabalho era tão tangível, sabe, que eu conseguia pegar. Então, eu comecei a observar todo mundo ali da área de supply e vi que a área de planejamento era a área que eu mais me interessava. E foquei em tentar entrar na área de planejamento. Eu não tive oportunidade dentro dessa empresa, mas eu comecei a buscar em outras empresas, comecei a buscar fora. Ok, um bom tempo se passou, porque eu não consegui oportunidade em seguida, mas eu fui trabalhando nisso, em tentar uma oportunidade dentro da área de planejamento, e um pouco tempo depois, não sei, um ano e meio, eu tava procurando emprego dentro da área de planejamento, sempre que eu via a oportunidade eu mandava o currículo. Uma empresa me chamou, eu já tinha passado, eu tava de assistente e eu já tinha um nível de analista, eu já tinha trabalhado o suficiente, tinha mais experiência, já tinha um nível analista e eu podia facilmente entrar em qualquer empresa dentro da área de transportes como analista, pela experiência que eu já tinha. Mas eu estava focada em entrar dentro de planejamento, era uma área que eu queria conhecer e valia qualquer coisa. Então eu continuei enviando o currículo para multinacionais. Por quê? Porque a maioria das multinacionais trabalham com SAP e daí eu podia continuar me desenvolvendo dentro do sistema, mas dentro da área de planejamento, para eu aprender a usar outras funções do sistema. Consegui uma oportunidade como assistente, mas dentro da área de planejamento. Gente, a princípio era uma empresa que, tipo, eu não conhecia muito, o salário não era tão atraente, o lugar em que a empresa estava não era tão atraente. A única coisa que realmente me atraía na empresa, naquele momento, era tudo que eles podiam me ensinar sobre planejamento. E eles me deram uma oportunidade e eu pensei, beleza, isso se encaixa no meu plano de carreira, que na época eu não via assim, não pensava assim. Mas eu falei, isso se encaixa dentro das coisas que eu quero aprender. Eu já passei pela parte de transportes, eu já trabalhei um pouco na área administrativa antes da faculdade, e agora eu vou para a área de planejamento. Entrei na área de planejamento e comecei a cuidar mais de estoques de lojas, e, cara, me apaixonei. Adorava fazer aquilo, sabe? Até o momento, foi a coisa mais legal que eu fiz. Eu me sentia muito mais autônoma, assim, sentia que eu conseguia fazer as coisas, que eu tinha controle dos estoques, que eu podia tomar decisão, que dependia de mim, me senti muito mais importante. E a partir daí, eu comecei a ver as coisas um pouco mais claras. Falei, beleza, eu já sei que entre transportes e planejamento, eu gosto muito mais de planejamento. Então, eu já não vou fazer o meu plano de carreira, eu já não vou me planejar para trabalhar com transportes nos próximos anos. Eu vou tentar investir mais na área de planejamento. Se nas próximas vezes que eu precisar procurar um emprego, eu não vou enviar currículo para a área de transportes, eu vou enviar um currículo para a área de planejamento. Beleza. Dentro dessa empresa, eu conheci uma pessoa, que é o Vinícius, que ele era gerente de gestão de categoria, é uma área mais comercial, e em algum momento eu tive algumas conversas com o Vinícius, e o Vinícius me explicou sobre plano de carreira. Eu tava como assistente, né? Como eu falei, eu entrei nessa empresa como assistente, e eu tava um pouco frustrada porque eu sabia que eu tinha um nível de analista, mas eu também tava focada em crescer e aprender mais sobre planejamento. Mas eu queria entrar mais como analista. O meu trabalho era muito analítico, eu tinha que analisar todas as vendas e planejar o estoque. Então eu sabia que tinha muito mais planejamento do que serviço de assistente ali. E eu queria ser promovida. E aí eu tava conversando com esse gerente de outra área e ele falou pra mim, Lari, beleza, você realmente tem um perfil analista, mas vamos fazer assim, observa aqui dentro da empresa o que os outros analistas têm que você não tem. E você tem que desenvolver isso, porque a hora que você tiver tudo que um outro analista tem, você pode chegar no seu chefe e falar pra ele, ou você pode até chegar antes, né, no caso,
e conversar com o seu chefe e falar, olha, eu quero ser uma analista. O que falta para eu ser uma analista? E o seu chefe vai te falar, falta isso, isso e isso. E aí você corre atrás e quando você já tiver todas essas habilidades, você chega no seu chefe e fala, tá, agora eu já tenho tudo que um analista precisa, você pode me promover? E ele pode falar pra você, não posso te promover agora, pode te promover daqui 3 meses, ou vou te dar mais um desafio, e coisas assim. E através daí você vai crescendo. E depois o que ele me falou também? Se você conseguir chegar, ter todas as habilidades que um analista júnior tem e você não tiver oportunidade aqui dentro da empresa, mas você tiver certeza de que você tem um perfil de analista, cara, eu já uso bastante SAP, eu uso bastante Excel, eu tenho a capacidade de pensamento lógico, sabe? Eu consigo tomar decisões, eu consigo definir prioridades, então eu já tenho um perfil de analista. E se não tiver nenhuma oportunidade aqui na empresa, procura fora, porque o plano de carreira ele não precisa ser construído só dentro de uma empresa. O plano de carreira você faz para sua vida. E aí foi isso que eu fiz. Eu pensei, ok, aí eu fui promovida, né, nessa empresa, fui promovida analista, fiquei muito feliz e eu não senti que as minhas funções mudaram. Eles me promoveram a analista, mas eu senti que eu continuava com a mesma autonomia que os outros assistentes tinham. Então eu pensei, ok, agora eu preciso de um desafio maior, eu preciso aprender mais coisas. Vamos analisar o que eu já tenho e aonde eu quero chegar. Nesse ponto é o momento em que eu sento para fazer o meu plano de carreira. Isso não quer dizer que lá atrás, quando eu saí da faculdade e foquei em aprender SAP, que eu não tinha nenhum plano de carreira. Eu tinha um plano de carreira a curto prazo, eu queria aprender SAP, eu queria conhecer mais áreas, sabe? E agora eu precisava fazer um outro plano de carreira a curto prazo, dali de onde eu tava, ou a médio prazo. Eu acho que a longo prazo é mais complicado fazer, sabe? Principalmente quando você é jovem, se você é dessa geração como eu, que quer tudo pra ontem, é difícil fazer um plano de carreira a longo prazo. Então, ok, parei e pensei, o que eu tenho agora? Já sei mexer no SAP, sei usar o módulo MM, eu sei o Excel, eu já tenho um perfil analista, coisas que eu gosto. Eu gosto muito de planejamento, eu trabalhei com planejamento, eu sei que eu gosto. Eu gosto de varejo, porque eu passei por 2 empresas e eram indústria e eu me senti muito mais feliz no varejo, era tudo muito mais dinâmico. Entre empresas pequenas e multinacionais, o que eu gosto mais? Eu gosto mais de multinacional. Por quê? Porque nesse momento a multinacional, ela pode me ensinar mais, ela pode me dar mais do que eu dou pra ela, por assim dizer. As empresas pequenas exigem um pouco mais de você. Se você é do tipo de pessoa que aprende na raça e tal, legal, vai pra empresa pequena, você vai ter muita oportunidade. Mas eu queria aprender mais de sistemas e de estrutura e as empresas grandes te ensinam mais sobre isso. Então eu comecei a trilhar um caminho. Ok, quero que os meus próximos empregos sejam planejamento, varejo, multinacional e no geral era isso. Continuar trabalhando com SAP, continuar trabalhando com Excel, gerenciamento de estoques, quero aprender mais sobre isso. Foquei, cara. Foquei, mudei de país porque eu vi que eu precisava aprender outros idiomas, precisava um pouco mais saber de outras culturas para aprender a lidar com pessoas. Não que você não possa aprender isso vivendo no Brasil só, mas eu gostaria de ter como fala? Queria ter essa experiência e eu juntei, né, tipo, a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Quero mudar de país, mas quero procurar um emprego com essas características. Ok, entrei, né, mudei de país, consegui uma outra empresa, também na área de planejamento, também varejo, do jeito que eu queria, foquei nisso, fiz várias entrevistas até que eu cheguei. Ok. Essa empresa, eu já tinha certeza que eu gostava de planejamento, que eu gostava de multinacional, que eu gostava de varejo, lá. E ela tinha um produto muito específico, que é a área esportiva no Brasil. Aqui fala deportiva. E no Brasil era esportiva. Eu já tinha trabalhado numa empresa que fabricava bicicletas antes. Tinha trabalhado em umas indústrias que fabricavam outras coisas, empresa de medicamento, de produtos alimentícios. E eu não tinha gostado tanto, e quando eu entrei nessa empresa que também trabalhava com bem de consumo, produtos esportivos, roupa, e aí eu lembrei da outra empresa que eu trabalhei, que fabricava bicicletas, eu pensei, cara, legal, esse é o segmento que eu gosto, sabe? Além de varejo, que sejam também, tipo, bem de consumo no sentido de lazer, esporte, roupas, sabe? Essas coisas eu gosto mais do que varejo de medicamento, por exemplo. Eu acho mais interessante porque o produto me motiva muito, sabe?
E aí eu comecei a procurar emprego na área esportiva, muito mais em empresas que tinham todo esse perfil. E eu fui construindo meu plano de carreira. Ok, para eu crescer agora, o que, que eu preciso aprender mais? Preciso ter o meu inglês fluente, porque eu vejo que entre eu e a pessoa que está um cargo acima de mim, uma das coisas que muda muito é o inglês. E entre outras coisinhas pequenas que eu preciso para chegar onde está a outra pessoa. O que eu faço muito para definir o meu plano de carreira é entrar num Macato da vida ou num vagas.com, ver um cargo acima do meu e ver tudo que a galera tá pedindo. Então, por exemplo, hoje eu sou especialista, que é um cargo abaixo de gerente, mais ou menos na estrutura da empresa que eu estou. Mas seria mais ou menos como um analista sênior. O próximo cargo seria um supervisor, coordenador ou um gerente júnior. O que um supervisor precisa ter que eu não tenho? Precisa ter muito mais habilidades sociais, porque a parte de gerenciamento, de fazer a ligação entre as áreas, sabe, conseguir resolver conflitos, essa é uma das coisas que eu preciso desenvolver ainda, e a questão do inglês, que também tem mais a ver com comunicação. Então são as duas coisas que eu tenho planejada pro próximo ano, não sei, pro próximo passo. São as próximas coisas que eu tenho que aprender, tenho que desenvolver para eu poder crescer, para eu poder assumir uma responsabilidade um pouco maior. Falei pra caramba, o vídeo já tá super longo, mas tem mais coisas pra falar. Em relação a fazer o plano de carreira e a colocar um prazo, porque sempre que você vai ver um vídeo mais profissional, eles falam que você tem que colocar o plano de carreira e colocar um prazo pra você conseguir saber direitinho ali se você tá cumprindo, se você não tá cumprindo. E isso é muito relativo. Por quê? Se você falar assim, eu quero aprender Excel em um ano, beleza, você pode se dedicar e aprender Excel em um ano. Eu quero, sei lá, virar gerente, você é um assistente, você fala, eu quero virar gerente em um ano. Cara, você até pode, mas você tem que dar uma olhadinha assim em tudo que você tem que aprender pra chegar lá, sabe? Então, às vezes, falar assim, em um ano, colocar esse prazo, e aí vai chegar esse prazo, você não vai conseguir atingir, provavelmente, isso vai te frustrar muito. Você vai falar, plano de carreira não serve pra nada. Passou um ano, eu não virei gerente, eu não tenho todas as habilidades que um gerente tem. Então, às vezes, a questão do tempo é interessante se você consegue cumprir, sabe? Se você consegue se esforçar o suficiente pra isso. Mas se você não consegue estimar um tempo exato, só coloca assim, o próximo passo é aprender tal coisa. Enquanto eu não aprender tal coisa, eu não vou crescer. E aí toda vez que você olhar sua conta bancária e você quiser ter mais dinheiro, você vai falar, caramba, por que eu ganho isso mesmo? Porque eu não sei fazer tal coisa e por isso eu não posso crescer. E você vai se esforçar. E aí, tipo, entende? Você consegue colocar isso como um próximo passo. Você sabe que você tá construindo seu plano de carreira. Se você não é muito bom com cumprir prazos na sua vida pessoal, por assim dizer, faz isso, só coloca como objetivo qual seria a próxima etapa, não necessariamente um tempo. Só também não deixa aí ao léu, porque depois vai ser difícil você parar pra mensurar, né? Pra fazer, aprendi. Então tem que continuar focado. Mas, gente, é isso. Isso é fazer um plano de carreira, explicando assim, bem como eu fiz o meu. Claro que eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar, das próximas habilidades que eu quero desenvolver, das empresas que eu quero passar, porque eu fui entendendo isso ao longo da minha carreira. Não é que quando eu saí da faculdade, eu já falei, beleza, quero supply, mais ou menos eu fantasiei, né? Eu falei, quando eu tava na faculdade, a matéria mais difícil, assim, que eu achava que era mais complicada, que também fazia brilhar os olhos, era PCP, que era o Planejamento e Controle de Produção. E aí eu já tinha mais ou menos uma ideia de que eu gostava dessa área, mas eu só consegui definir mesmo e investir mais nisso quando eu comecei a trabalhar. Quando eu já estava dentro da empresa, quando eu já tinha alguma experiência, sabe? Então não se sinta pressionado, não sinta que você é inferior ou que você tá perdido, que você não sabe o que você tá fazendo, se você ainda nem tem experiência na área, sabe? Você não precisa ter um puta plano de carreira se você ainda nem começou a trabalhar com logística. Não se pressione. Coloca aí como meta as coisas que você gostaria de aprender. Se você não tem nem ideia do que você gostaria de aprender, entra na Cato, entra no vagas.com, observa as vagas, salário, vai às vezes pelo salário que você gostaria de ganhar. Eu gostaria de ganhar a faixa de 3 mil reais. Beleza, quais são os cargos dentro da empresa que ganham 3 mil reais? Esse. Esse eu não gosto, esse mais ou menos, mas esse aqui parece legal. Então,
eu acho que eu consigo fazer essas coisas, eu acho que essas coisas são interessantes pra mim, e o salário é mais ou menos o que eu quero ganhar. Você pode começar a planejar o seu plano de carreira pelo salário, sabe? Não tem nenhum problema nisso. Não quer dizer que você tá trabalhando só por dinheiro, mas o dinheiro também é importante. Desenvolver o seu plano de carreira de acordo com a sua vida pessoal, com as suas necessidades, tem todo sentido. Se o dinheiro não é importante, beleza, vamos só pelas funções. Mas se o dinheiro é importante, por que não? Sabe? Não tem nenhum problema nisso. Bom, gente, falei pra caramba e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha e comenta aqui embaixo se alguns de vocês já têm plano de carreira, se quiserem me contar como que vocês montaram o plano de carreira de vocês. Eu particularmente nunca escrevi o meu plano de carreira, mas eu tenho na minha cabeça tudo o que eu quero fazer nos próximos anos. Eu quero viajar para um país que fala inglês, porque agora eu moro num país que a língua nativa é o espanhol. Eu falo espanhol fluentemente. Meu inglês tá mais ou menos. Eu quero passar um tempo num país que fale inglês. Isso faz parte do meu plano de carreira. É uma das habilidades que eu quero conquistar. E eu sei que isso vai abrir muito mais oportunidades pra mim. E eu não estou aprendendo inglês focando em um cargo. Mas isso não quer dizer que não seja um plano de carreira, sabe? Eu tô focando no inglês para que me abra possibilidades. E quando me abrir as possibilidades, eu vou definir qual que é o próximo passo. Eu não gosto de planejar 10 coisas depois, porque parece muito distante. Eu gosto de fazer a curto e médio prazo. E é isso. Contem pra mim nos comentários se vocês têm algum plano de carreira, quais são as habilidades que vocês estão focados em desenvolver, se vocês têm procurado vagas, o que eles mais pedem. Eu sempre falo aqui que o que eles mais pedem é SAP, Excel e inglês. Isso é muito importante mesmo, gente. Se tem um conselho para a sua vida, aprenda inglês, aprenda Excel e aprenda SAP sempre que você puder. Porque o SAP é um pouco mais complicado, mas investe em mandar currículo para empresas que trabalham com SAP, porque aí você pode aprender sem ter que pagar um curso e tal. Ou você também pode aprender muitas videoaulas no YouTube, mas nada melhor do que aprender trabalhando, né? Enfim, já falei pra caramba. Eu quase nunca edito meus vídeos, eu acabo subindo porque eu falo sem parar, não dá nem tempo de fazer um corte. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Me segue lá no Instagram pra a gente conversar sobre isso. E se vocês quiserem mais dicas, escreve lá, porque o Instagram é o lugar onde eu respondo sempre. Às vezes eu respondo quase que online, assim. E às vezes eu respondo no dia seguinte, às vezes eu demoro uma semana. Mas eu respondo, tá bom? Gente, muito obrigada. Um beijo e tchau!